Irmãos, boa noite. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Esse culto, a irmã Alcione, levanta a mãozinha. Alcione quer oferecer a Deus pelo aniversário da sua filha Isabelle, né? Está ali atrás. Graças a Deus. Deus abençoe você, Isabelle. E também irmão Fábio, né? Pela a vida de Luciene. Está fazendo. Cadê Fábio? Está ali, Luciene. Parabéns, Deus lhe abençoe, tá? E também eu quero pedir a oração. Existem alguns irmãos enfermos, né? Entre eles irmão Tuta, que os irmãos podem estar orando pela saúde do irmão Tuta. E também pela irmã Cleide. Amanhã a irmã Cleide ela vai submeter a uma endoscopia e ela está sem poder falar, né? Com algumas dificuldades no seu esôfago. E está em casa, já afastada do seu trabalho. Que a gente esteja orando pela irmã Cleide, para que Deus abençoe. E também a colega do nosso querido irmão Fábio, que está nos visitando nessa noite, né, Fábio? A irmã Daciane, é uma amiga dele, é médica, também é militar. E ela está com diagnóstico de câncer há um bom tempo e tem sido uma luta muito grande. E nós, como igreja, vamos estar orando pela vida de Daciane. Amém, irmãos? A gente sabe da luta que é um quadro de saúde desse, né? Então, os irmãos levem o nome de Daciane para orar por ela, que Deus possa ter misericórdia dela e curá-la para a glória do nosso Senhor. Eu também quero saber quem nos visita nessa noite, levante sua mãozinha, quem está nos visitando, amém, glória a Deus. Como é que a igreja vai dizer a esses irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E entre esses irmãos, nós temos uns irmãos maravilhosos, queridos irmãos da Venezuela estão conosco nessa noite, amém? Irmão Carlos, fique de pé, Carlos. Eu não sei o nome de todos, né, mas eu vou tentar dizer. Ender, fica de pé, Ender. Eu não sei o nome da outra, mas de trás Maria. Laine, não é isso? Esmeralda está aqui. Alfredo, que aceitou Cristo ontem. Maria voltou para Cristo ontem. Ender voltou para Cristo, cantou ontem na congregação, não foi? Enfim. Como é que nós vamos dizer a esses irmãos de outro país, da Venezuela, irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, é uma honra tê-los aqui. E é um desafio, né? Para a gente já aprender, né, Carlos? Já aprender o espanhol para a gente falar com vocês aqui, não é isso? Tudo bem. Que Deus nos abençoe. Tem sido uma bênção. Ontem foi uma tarde de evangelização ali no Plano de Vida. De visitação também à casa, né, de Carlos, de Ender, de Alfredo, e foi uma bênção, né, Alfredo? Graças a Deus por isso. E que nós continuemos assim, nesse trabalho missionário. Não é o que Deus faz, não é, irmãos? Então, o Senhor, Ele é o Senhor da história. Deus é quem cuida de todas as coisas, cuida da nossa vida. E por mais preocupados que a gente esteja, jamais você possa pensar que Deus esqueceu de você. Deus não esquece da gente. Deus nos conhece com muita propriedade. Irmãos, eu quero também aqui dizer que a igreja, a gente procura cada tempo nos organizarmos, trabalharmos com muita segurança no planejamento. É uma coisa que eu me esforço muito, a liderança dessa igreja também pensa assim. E nós nos esforçamos muito, porque entendemos que todas as coisas que Deus criou e a ordem dele é para que nós sejamos organizados em nossa vida. E a casa do Senhor, vocês lembram muito bem que ele chegou uma vez em Jerusalém para o templo e estava aquela bagunça, não é? E ele saiu, foi chutando aquelas coisas todas, derrubando aquelas bacias de moeda, aquelas bacias de barro cheias de moeda, ele saiu jogando tudo, dando tudo abaixo, soltando os animais, porque aquilo estava uma bagunça. E nós estamos trabalhando com esse projeto de imersão bíblica, né, para que a cada dia nós estejamos preparados para conhecer a palavra de Deus com segurança, para a gente subsistir a esse mundo extremamente perigoso, muito perigoso para ser vivido, um mundo de insegurança. E se nós não tivermos as devidas condições financeiras, não é? Ou influências poderosas, nós vamos
sofrer bastante. Então nós temos que estar preparados para resistir a tudo isso. Estarmos também preparados para lidar com essas situações que vão chegar em nossas mãos para cuidar delas. E nós precisamos crescer no conhecimento da graça de Deus. Daí o projeto feito pela Escola Bíblica, na pessoa do irmão Índrios, e outros trabalhos que a igreja tem feito para o crescimento bíblico da igreja, o amadurecimento. Porque nós acreditamos na palavra de Deus. Nós fomos transformados, e tudo isso foi pela palavra de Deus. Vocês lembram que para Adão conviver no Éden, foi a palavra de Deus que mudou a vida de Adão, que fez ele entender as coisas, crescer. Foi a palavra de Deus. E não tem sido diferente. E a igreja do Senhor, ela não vai abdicar disso jamais. E nesse desenvolvimento, o ministério infantil também está nessa cena direta. Então nós temos agora um novo desenvolvimento no ministério infantil, dentro desse projeto de imersão, para que os nossos filhos tenham a Bíblia, toda a Bíblia na cabecinha deles, textos sagrados memorizados, que eles conheçam, abram um livro e possam saber do que se trata, quem é o autor, qual a data, o que foi que aconteceu, o que a palavra de Deus ensina para ele, dos valores espirituais, morais e éticos. Nós precisamos preparar os nossos filhos, porque essa é a nossa missão. Então, para isso, a gente precisa da ajuda da igreja, a gente precisa da ajuda dos pais, a gente precisa da conscientização dos pais. Não é? Então, assim, o ministério infantil, as aulas, agora estão acontecendo aulas ali. Os nossos filhos estão recebendo aulas. Eles não estão brincando, nem passando o tempo. Não. Eles estão estudando a palavra. A igreja se prepara a semana toda. As professoras com aulas. Não é? A igreja, cada dia, tem colocado TVs ali para que as crianças assistam aulas através de vídeos, para que elas possam crescer, um filme. Tudo em ordem pedagógica. Para que os nossos filhos sejam filhos abençoados por Deus. Então, como pastor, não posso abrir mão disso de maneira nenhuma. Nossos filhos precisam amadurecer no conhecimento da palavra. E para isso, as professoras, elas precisam, e os nossos filhos, ali assistindo aula, eles precisam de silêncio. Nós temos um espaço gospel ali, e eu quero pedir à igreja que contribua com o crescimento da igreja, com o desenvolvimento, principalmente do ministério infantil, porque às vezes o tumulto ali é grande demais. Algumas pessoas saem daqui e vão para lá. Quando eu falo isso, vocês são inteligentes e sabem que existem as exceções. Quais são as exceções? É uma professora que chega, você vê que a gente organizadamente vem, chega até a mãe, ou traz o filho, ou leva a mãe até ele, ou pede para que ela vá lá cuidar do filho. Se for para amamentar, do mesmo jeito. Agora, para estar conversando, querendo ver o filho assistir aula, aí o filho vê a mãe e sai, então a coisa desorganiza. Desorganiza. E eu não suporto desorganização. Eu não suporto bagunça, principalmente na casa de Deus. Não é? Os pais com os adolescentes, peça aos seus filhos, precisa estar ali batendo um papo. E outra coisa, com rebeldia também, alguns irmãos chegam e dizem, olha, a gente vai falar, vai pedir, fica assim com, como é que se diz, com resistências, teimosia, desdém. Mas tem outro nomezinho assim, quando a criança fica sem querer dar atenção a quem está falando. Tem um nomezinho. Um deboche. Isso é ruim, irmãos. Nós todos somos servos. Os irmãos todos ficam ali na porta, os diáconos, aí pedem com carinho. E eu soube essa semana que alguém foi falar, esse foi terrível. Aí, ou foi uma menina ou foi um menino, não quero saber quem foi, não quis nem saber. E disse assim, minha mãe e meu pai ficam aqui, porque eu não posso ficar. Olha que tragédia. Ainda bem que não foi eu, porque se fosse eu, eu vou atrás de seu pai e sua mãe agora. Então, irmãos, por favor, que os pais cooperem. Não é só hoje nem amanhã, mas todos os domingos. Para que estar ali conversando?
Aí eu quero pedir a você, se você vem para a igreja, não é? Para ficar ali conversando, vá para casa. Vá para a praça ali, ó, a praça, vá para o shopping. Para que não? A casa do Senhor é um lugar espiritual. A gente vem passar 2 horas aqui para adorar a Deus. Aí vem para fazer conversa, bate-papo. Não, irmão, não. Não vamos fazer isso. Agora, isso só pode funcionar se a igreja cooperar, se os pais cooperarem. O filho vai se levantar, mas não se levanta. De novo, precisa. Tá bom, irmãos? Amém? Levantem as mãos assim, aqueles que concordam comigo, levantem as mãos assim para eu ter uma noção. Pronto. Então vamos cooperar. Tá bom? Se a mãe vai amamentar, pô, fique livre. Se vai pegar um menino que está chorando, isso é normal. Então vai lá, fica. Mas ir um monte de gente bater papo, não. E também as cantinas, os responsáveis pelas cantinas, também é outro motivo de tumulto. Tumulto. Fica 10 pessoas lá dentro e com certeza dá fome, né? Então comem antes, que às vezes chego lá já não tem mais pastel para eu comer. Aí eu não gosto dessa história não, irmão. Né? Porque tem um ser aqui dentro, que eu cuido há muitos anos, desde a Ilha do Bispo, que eu preciso dar de comer a bichinha. Então, abram suas Bíblias no capítulo 2, e deixa aberto aí esse texto de Filipenses, capítulo 2. E eu quero falar sobre essa chama. O texto sagrado diz assim, em Filipenses 2, do 1 ao 5. O apóstolo Paulo aqui nesse texto, ele já vem consultar a igreja de Filipos para que faça uma investigação dentro de cada um, para ver se o sentimento é esse mesmo, como de crente. Então ele diz assim, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Todos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, Deus, pela tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações. Deus, trazendo todo o alimento que nós precisamos para o nosso espírito, para o nosso corpo, Senhor, e para a nossa alma. Obrigado, Deus, por tudo. Abençoa a tua igreja nessa noite e fala aos nossos corações, pois oramos no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu quero pensar sobre esse tema, né, da campanha de missões nacionais. Essa igreja aqui, ela é neta da primeira igreja batista do centro da cidade, onde tem como pastor o pastor Estevão. Não é mais o pastor que iniciou tudo isso, o pastor Firmino Silva, não é, que plantou uma igreja aqui no centro, e essa igreja plantou a nossa igreja, e essa igreja plantou as outras igrejas, que é, pelo menos nessa primeira linha aqui, entre outras, né, que a primeira igreja plantou muitas igrejas no estado da Paraíba, e tem sustentado também muitos missionários no Brasil e fora. E aqui a segunda igreja, aqui do bairro, a primeira igreja do Eitel, a primeira igreja batista dos bancários, tudo é filha nossa. Então, veja a sequência. Tudo isso é missões. Tudo isso envolve amor, paixão pelas almas perdidas. E esse amor nasceu no coração de Deus, não nasceu no nosso coração. Porque sem essa transformação que houve na nossa vida, essa espiritualidade
transformado em nossas vidas, se não fosse isso, nós não estaríamos aqui, eu não seria pastor. Essa igreja não teria chegado onde ela chegou e ter feito o que essa igreja já fez, né? Então, isso é missões. Isso é amar as pessoas. Isso é uma obediência à palavra de Deus. O Senhor disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a todos eles. E ensinai a eles também tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. E batizem eles também em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a missão da igreja é a pregação da palavra. Não tem outra coisa. O que é que a igreja faz? Plantar igrejas, construir igrejas e evangelizar. Falar do amor de Cristo. Não é? Testemunhar essa mudança em nossa vida, que Cristo realmente mudou o nosso viver. E essa igreja de Filipos, o que aconteceu? Aconteceu justamente isso, essa chama que nós vimos simbolicamente acesa nas lamparinas aqui nessa noite, foi toda uma ação da igreja de Antioquia. A igreja, ela estava em oração, mas era uma igreja visionária, era uma igreja que tinha um grupo de estudiosos da Bíblia, entre eles Paulo e Barnabé. E eles estavam orando, eles estavam jejuando. Esses são os elementos da espiritualidade. E separados pelo Espírito Santo, eles foram para essa missão. E essa igreja de Filipos, que está aqui, que é a primeira igreja da Europa. A primeira igreja da Europa foi a igreja de Filipos, em Filipenses, que leva o nome do pai, né? Do pai de Alexandre o Grande. E aí era uma província, não era uma província de Roma. Roma era o império que dominava essa área, a Europa toda ali, a Ásia, e também ali o Oriente Médio. E o que acontece? Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, Roma, dentro dos seus projetos de avançar dentro do império, de aperfeiçoar o caminho dos soldados, do exército de Roma, não é? Para que pudesse a cada tempo dominar as áreas todas, inclusive o mar Mediterrâneo, que foi a última etapa do Império Romano, foi dominar a navegação, ser dela, porque ela não conseguia, não tinha dominado ainda. Ela consegue dominar tudo isso e ela cria esses caminhos, mas quem faz isso é o Senhor. Porque agora existe um caminho de Roma até Filipos, uma estrada gigantesca, feita justamente por Roma, para facilitar o caminhar do império por ali, para crescer o império. Mas nós sabemos que isso é Deus, porque essa grande avenida feita naquela época serviu para a funcionalidade, um caminhar melhor do apóstolo, dos outros discípulos, da igreja do Senhor, e aí vai crescendo, tudo isso facilitando, porque Deus é o Senhor. Quem é interessado pela obra é Deus. Então, bem-aventurados são as pessoas que estão nesse plano de Deus. Então, nós estamos aqui porque Deus mudou a nossa vida, Deus escreveu o nosso nome no livro da vida. Não é? Porque, por mim, não estaria aqui nunca, irmãos. Eu queria Deus, mas eu queria o mundo. Eu queria curtir a vida. Eu entendia que a vida, como todo mundo entende assim. E aí essa igreja é fruto desse trabalho missionário. O apóstolo Paulo, segundo os estudiosos, ele estava em Éfeso e ele queria ir para a Gália, ele queria ir para o lado norte e sul daquela área, né? Norte para cá, sul descendo, da Gália. Ele queria evangelizar aquele lugar, mas durante a madrugada o Espírito de Deus falou com ele, dizendo que ele mudasse a direção e não fosse mais para a Gália, mas ele fosse justamente para a Macedônia. E ele foi para a Macedônia. E ele chega lá e ele encontra justamente um grupo de mulheres que estavam orando ali num rio. Quando eles acordam, eles precisam ir lá orar. Eles sabem disso. Estava ali Paulo, estava Timóteo, estava Lucas, estava Epafrodito, não é? Homens extraordinários.
E Lídia vai estar justamente ali. Lídia é a mulher que para, escuta a mensagem, eles começam a participar daquela oração e começam também a pregar o evangelho. Romanos 10:17 vai dizer que o crer é pelo ouvir e ouvir a palavra da verdade. Então, quando a gente ouve a palavra, é por isso que ela é vida, não é por causa da gente. Mas é quando a gente fala a palavra de Deus, ela é viva. Ela entra nas entranhas do ser humano, ela entra nos processos mentais da vida do homem. A palavra de Deus, ela tem o poder de entrar justamente na divisão da alma e do espírito do homem. A palavra de Deus, ela tem o poder de dar vida ao espírito do homem que está morto. Então é algo poderoso. Quem faz isso é Deus. Deus é interessado nisso. Irmãos, quando eu li que muitos são chamados e poucos escolhidos, quando eu vi que estreita é a porta que conduz à vida eterna, e largo e espaçoso é a porta que conduz à destruição, aquilo me assustou. Quando eu li isso, isso me assustou. E eu digo, não, eu não quero essa porta larga. Eu não quero andar por aí. E aqui, irmãos, essa igreja hoje é uma igreja extremamente abençoada, não é? Essa igreja, Paulo vai falar justamente de alegria e satisfação, porque o apóstolo Paulo, com essa igreja, foi algo apaixonante. A igreja se alinhava com o apóstolo. Essa igreja tinha uma ligação profunda com o apóstolo Paulo. Paulo é igual a Éfeso, outra igreja que tinha um alinhamento muito grande com o apóstolo Paulo. Paulo amava essa igreja. Essa igreja vai ofertar para que Paulo possa ser sustentado descendo até a Grécia. Essa igreja também vai ofertar para que leve condições para sustentar os cristãos pobres de Jerusalém. Essa igreja vai subsidiar os missionários que estão ali na Europa. Olha a visão. Irmãos, do mesmo jeito que tem a igreja naquela época visionária, como homens e mulheres e líderes visionários, né, com coração voluntário para servir a Deus, do mesmo jeito tem hoje. Do mesmo jeito tem hoje pessoas apaixonadas por Cristo, apaixonadas pela igreja, não é? E na mente delas não passa essa mediocridade, não é? Essas infâmias de pensamentos tortuosos, né? Que entristece muitas vezes, inclusive, o apóstolo Paulo. Então, a igreja de Filipenses, uma igreja extremamente abençoada, mas ela apresenta alguns problemas. Alguns problemas. Entre eles, irmãos, está a falta de harmonia no meio do povo de Deus. É tanto que esse texto que nós lemos aqui, ele vai dizer justamente isso. Olha, há alguma exortação em Cristo? Alguma consolação de amor? Alguma comunhão do Espírito? Existe isso? Se existe, não é? Então que haja o mesmo sentimento. Você vai ver na parte B do versículo 2 que ele vai dizer isso. Então que tenha o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Gente, isso aqui, olha, essa condução dessa escrita de Paulo, essa palavra de Deus aqui, numa pessoa que não tem Cristo no coração, vai ser muito difícil ela aceitar isso. Eu fui dizer para um colega meu, quando eu trabalhava na Unimed, eu fui dizer para um colega meu, olha, eu tolo, né? Eu digo, rapaz, ele está brabo lá com todo mundo. Eu digo, não, rapaz, a gente tem que respeitar os outros, considerar os outros superiores a si mesmo. Ele diz, o quê? O quê? Você está ficando doido, Evandir? Você acha que eu vou me rebaixar um cabra desse, fulano de tal? De maneira nenhuma, rapaz. Eu sou isso. Eu assobi, chupo cana. Eu digo, rapaz, isso é poderoso mesmo, cara. E eu vi esse rapaz tendo um AVC e um problema gravíssimo, né, na sua vida, devido a algumas medicações que tomava. E, enfim, acabou a vida dele, né? Teve uma parada cardiorrespiratória, tanto problema do mundo, e vive em cima de uma cama há mais de ano, parado sem se movimentar, só mexe os olhos. É triste isso. É triste isso. Eu sei que isso é muito difícil, assim. Não façais nada por partidarismo ou por vanglória. Então o reino de Deus, ele é estreito.
Mas o reino de Deus, ele traz em si a paixão pelas almas perdidas. Como eu estava perdido e fui achado. Como você estava perdido e foi achado. Essa igreja não era desse tamanho há um tempo atrás. Não é? A igreja tinha poucas pessoas. Aliás, ela nem existia aqui. Mas alguns irmãos que vieram morar aqui começaram a evangelizar aqui o bairro. E aí a igreja foi crescendo, crescendo. Chegou a um lugar que não dava mais para ficar assim numa casa. E foi para uma casa maior e acabou não dando mais, cabendo mais. Compraram aqui. E assim foi. E assim foi. Então, irmãos, esses problemas que a gente percebe aqui, que existia nessa igreja, a falta de harmonia, não é? A libertinagem, que a gente vai pensar daqui a pouco nisso, as perseguições dentro da igreja. Então, a igreja ela sofre problemas externos, vindo do mundo para dentro da igreja, os comportamentos, para atacar a igreja de Deus. Não é? A igreja sofre pelos problemas internos dela, que isso era uma das preocupações do apóstolo Paulo, os problemas internos da igreja, e também os ataques de Satanás dentro da igreja do Senhor. E hoje não é diferente. Mas a igreja ela não perde o foco jamais, porque o próprio Cristo já disse isso, não é? Dizendo para os apóstolos, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Jamais vai acontecer isso. Então, um dos problemas era os judaizantes querendo algumas práticas judaicas, entre elas a circuncisão, não é? Dentro da igreja, tentando mudar a doutrina da igreja. E Paulo vai dizer que não. Capítulo 3, versículo 2. Esses são os judaizantes. Olhe como Paulo trata aqueles que entendem errado a palavra de Deus. O que é que diz 3:2? Vamos dizer todos. Acautelai-vos de quem? Dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Então ele está batendo aqui nos judaizantes. Ele está batendo em cima dos judaizantes. Havia pregadores aqui que pregavam por interesse, que estavam lá na igreja, mas que pregavam por interesses financeiros. Outros pregavam, não é, por usar a igreja para a sua promoção social. Outros pregavam por contendas, por competição. Mas ele vai falar de um pregador, dos pregadores que tinham lá também na igreja, que pregavam por amor. Pregavam a graça de Deus, o perdão, a misericórdia. Capítulo 4. Capítulo 4, versículo 2. Paulo vai dizer para duas mulheres extraordinárias. Duas mulheres extraordinárias. Que você pode botar o nome das suas filhas, dessas duas mulheres também, viu? Quando suas filhas nascerem. Rogo a Evódia. E rogo também a Sintique. Pensem com concordimento no Senhor. Irmãos, são duas mulheres extraordinárias, mas elas viviam competindo. Brigando dentro da igreja. Não é? Competindo dentro da igreja. E Paulo sabe disso, ele vai dizer não. A igreja, o que Paulo está preocupado aqui é justamente com essa harmonia. A igreja do Senhor, ela precisa estar harmonicamente funcionando. Diga amém, todo mundo. Amém. A igreja ela é essa harmonia, é uma capacidade espiritual de compreender as diferenças.
de perdoar, de amar incondicionalmente. E se não consegue ainda, precisa orar mais. Precisa orar mais para perdoar. Aleluia, louvado seja Deus. Por quê? Porque Paulo vai justamente dizer isso, irmãos. Paulo vai justamente dizer isso, olha. Ele escreve aos leitores da carta, não é para que eles tenham a mesma mente de Cristo. 2,5, olha aí, 2,5. Abram a Bíblia em Filipenses 2,5. Ele vai dizer assim, ó. Tenham em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A mesma mente. Ele vai dizer justamente em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, a parte B. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, a parte B. Ele vai dizer assim, a igreja de Deus tem a mente de Cristo. Então, a igreja, ela precisa estar unida para crescer, porque senão ela não cresce. Ela não evangeliza. Porque os sentimentos são desarmônicos. A igreja, cada um precisa entender a função que cada um tem no corpo. Um é um dedo mínimo, o outro é o indicador, o outro é o olho, o outro é o ouvido, o outro é o cabelo, o outro é o pé, o outro é a coxa, o outro é o braço, o outro é o tórax. Então, cada um tem a sua função. E a igreja, para que ela resista a essas coisas todas do mundo, ela precisa estar com essa mente de Cristo. Unida como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são unidos entre eles. Porque senão, a gente vai passar pelo tempo, vai passar e nunca vai ganhar uma alma para Cristo, nunca vai participar de uma plantação de uma igreja, de uma evangelização, tantas outras coisas a gente vai perder, não é? Então, irmãos, quando o Senhor ora aqui no capítulo 17 de João, capítulo 17, versículo 21 e até o 23, que o Senhor vai tratar justamente dessa oração que ele está fazendo ali. Ele vai ser preso daqui a pouco, mas ele está ainda no cenáculo, orando com os discípulos. A ceia tinha acabado de encerrar, né, a Páscoa junto com a ceia, e tinha acabado de encerrar e ele estava ali orando. E ele estava pedindo, Pai, que a tua igreja, que esses daqui sejam um, assim como eu e tu, ó Pai, somos um. Então, um grande desafio. É um grande desafio. E não tem lugar melhor, não tem, lá no céu não vai ter isso aqui. Esse é o ambiente de treinamento para a gente quebrar as barreiras da incompatibilidade. É a igreja. É a igreja. Tem um que se converteu ontem, que é extremamente sábio, né? Tem outro que tem 20 anos, continua com grandes dificuldades. A igreja do Senhor é assim. Tem outros que resolvem crescer, tem outros que não querem crescer. É a igreja de Deus. Vai fazer o quê? É a igreja do Senhor. Tem uns que chegam ontem, já se envolvem na igreja, que parece que fazem 20 anos. Tem outro que chega cheios de medidas, comedidos, cheios de pontuações. É a igreja de Deus. É Deus que salva. É Deus que traz essas pessoas. Então, nós que estamos aqui dentro, devamos estar, sim, preparados para lidar com essas diversidades de comportamento. Agora, na nossa mente, na disposição da nossa alma, nós temos que ter a mente de Cristo. Não é? Temos que ter a mente de Cristo. Ser um. Eu acho que é um dos maiores desafios para a igreja. Agora, irmãos, quando a igreja, eu tive esse entendimento há muitos anos atrás. Quando a igreja está envolvida, quando tem os irmãos envolvidos na obra, fazendo as coisas, dificilmente a gente tem tempo para pecar. Não é? Tem tempo para pecar. A gente se aborrece, porque quando a gente junta para fazer o trabalho, aí tem aqueles que trabalham, que metem a mão na massa, tem aqueles que só chegam para conversar, não é? Fica conversando, enrolando, não faz nada, só atrapalha. Não é? Cria raiva no outro irmão, mas é a igreja de Deus. É a igreja do Senhor. Então, irmãos, acender a chama na nossa vida tem que ter essa disposição da harmonia. A igreja toda
A igreja toda tem que ter a mente de Cristo. Não é? Todo mundo tem que pensar a mesma coisa, os mesmos objetivos. E para isso a gente precisa estar na casa do Senhor, a gente só dispõe desses dias definidos. Não é? Mas as coisas da vida têm atrapalhado as pessoas, têm atrapalhado o viver de cada um. E a igreja ela precisa estar preparada para os dias de hoje. Não é? Que não eram diferentes lá de trás, mas hoje muito mais. Hoje qualquer coisa tira a atenção de todo mundo. Então, irmãos, de que forma essa obediência ela acontece? De que forma? Quando eu entendo e há uma disposição no meu coração de obedecer a Deus. Então, quando eu vou obedecer a Deus, eu consigo entender, não é, que a igreja ela precisa de plantar outras igrejas, ela precisa de investimentos financeiros. Ela precisa disso. Não tem como ser diferente. Então o que é que eu posso fazer para que eu entre nesse processo de harmonia da igreja? Então eu preciso orar por outros cristãos. Eu preciso orar por outras pessoas. Eu preciso adotar isso na minha vida. Todos os dias da minha vida eu preciso orar. O que é que eu posso fazer mais? Eu preciso evitar intrigas, porque Paulo estava percebendo isso. A igreja é uma igreja maravilhosa, que ele tinha uma alegria muito grande, mas a igreja estava bombardeada de problemas. Apesar de ser uma igreja visionária. Mas qual é o cuidado? O cuidado é para que essas coisas não criem raízes. Não criem raízes. Não pode criar raiz no relacionamento interno da igreja. Então tem que evitar intriga de todo jeito. Qual é outra coisa? De que forma eu posso fazer isso? Eu posso edificar a vida dos outros. De que maneira eu posso edificar? Existem várias maneiras de edificar alguém. Até no falar. E eu consigo pensar isso quando eu começo também a ser essa pessoa que edifico a minha família. Quando eu estou preocupado com a minha família, para que a minha família seja edificada, eu já começo a treinar a minha vida para edificar outras pessoas que o Senhor vai colocar em nossas mãos. Não é? É dessa maneira que a gente pode fazer. De que maneira ou de que forma eu posso fazer isso? Trabalhar juntos, em humildade. Então, quando a igreja disser, tem uma atividade em tal lugar, então eu vou automaticamente para lá. Para depois você não estar sentado aí e, por exemplo, a área de missões da igreja diz, olha, vai ter um avanço missionário em tal lugar. Aí você, eu acho que é mentira. Eu acho que isso não vai ter, não. Isso é conversa fiada desse povo. Quer dizer, aí a gente vai trazer uma pessoa aqui para dizer, vai ter um avanço missionário em tal lugar. E você sentado e não acreditar? Porque se tudo isso aqui é em vão, então o que é que eu estou fazendo aqui? Se tudo isso é em vão, se Deus não existe, se a salvação não existe, se a ressurreição não existe, o que você está fazendo aqui? O que nós estamos fazendo aqui? E vão para casa. O que é que eu preciso fazer para contribuir com essa harmonia da igreja? Que Paulo pede aqui. O que é que Paulo pede? Eu preciso dar meu tempo à casa do Senhor. Eu preciso dar o meu tempo. E qual é esse tempo? O meu melhor tempo eu tenho que dar para Deus. Puxa, eu tenho todo o tempo do mundo para trabalhar, para viver, para estudar. E eu não tenho o melhor tempo dessa semana para dar para Deus. Então é dessa maneira que nós vamos harmonizando, não é? Todo o povo de Deus, a igreja de Deus. Irmãos, a igreja unida, o povo unido, o céu se abre. Quando Moisés está conversando com Deus, é interessante aquela passagem, ele está no Sinai conversando com Moisés, e de repente Deus interrompe a conversa. É Deus que interrompe a conversa com Moisés, e diz assim, Moisés,
desce porque o meu povo, o teu povo, está em desarmonia. Desce depressa, Moisés. E Moisés desce depressa e chega lá, está aquela confusão com Arão, não aguentou a pressão e começou a fazer aquele bezerro de ouro e as pessoas começaram a investir e foi uma confusão tremenda. Mas interessante é isso, não é só o que estava acontecendo com o povo lá embaixo, é porque Deus interrompeu a conversa com Moisés. Outro momento interessante no Sinai, aliás, no primeiro monte que Deus está com Moisés, ele diz assim, ele diz, Moisés, a oração do meu povo tem chegado aos meus ouvidos. Que coisa linda. O povo lá no Egito. Olha, eu chamei você aqui, Moisés. Não é quando ali a sarça está queimando, ele diz, eu chamei você aqui. Porque a oração do meu povo tem chegado aos meus ouvidos. Então é Deus que chamou Moisés. É Deus que abriu o mar. É Deus que fez o povo caminhar no deserto. É Deus que treinou o povo para ir para Canaã. É Deus que está treinando a igreja para subir e viver eternamente com Ele. Louvado seja Deus, é a nossa esperança. É essa. Então eu preciso ter tempo, eu preciso também investir dinheiro. Eu tenho que botar dinheiro no reino. Eu tenho que ofertar. Eu tenho que dizimar, eu tenho que ter uma contribuição, eu tenho que... Olha, irmãos, o que está acontecendo ali no plano de vida. Poxa, ontem foi lindo, faltou cadeira ontem. Por quê? Porque a igreja está investindo. Porque a igreja alugou uma casa, está lá tudo feito. Obrigado pela vida de Braulio e Gisele. Gisele foi mãe, viu, gente, agora, essa semana. Graças a Deus por isso, né? Glória a Deus, ela está assistindo em casa. É mãe. E ela deu os espaços da escola, ela tem uma escola lá, e ela disse, não, vai ficar aqui, as reuniões da igreja. E começou ali, agora a igreja alugou uma casa. E agora em janeiro vai ter outro PMF, a igreja vai continuar avançando, ela precisa de você, em primeiro lugar. Ela precisa da sua oração, e ela precisa também do seu tempo, e precisa também da sua contribuição financeira. E essa contribuição financeira vai além das ofertas de missões. Porque você chega em determinados lugares, como esses irmãos que estão indo para lá, já têm testemunhado, como ontem mesmo eu cheguei, ele disse, pastor, a gente chegou lá, não tinha nada. Nada, a igreja se juntou aqui e fez. E ali, tem que meter a mão no bolso mesmo. Tem que ofertar. Louvado seja o nome do Senhor. É dessa maneira que a igreja contribui. E essa unidade, ela vai justamente atender o pedido de Deus na sua oração. Olha, irmãos, se a igreja se unir, nós estamos no centro da oração de Deus. Se nós nos esforçarmos dessa maneira, eu estou dentro. Eu vou ofertar. Agora, se a gente está cheio dessa impureza do mundo, né? É nada, eu vou botar dinheiro em nada. Esse povo vai desviar, né? Vai roubar. Aí fica difícil. Aí você não vai ofertar nunca, nunca. Não é? Então, irmãos, quando Paulo, ele diz aqui que o povo precisava ser imitador. 3,17. O que é que diz? Todos, irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes de nós. Sabe o que é isso? Testemunho. Passe um tracinho de baixo e coloque testemunho. Porque se você e eu não tivermos testemunho, Satanás, que não é inimigo de Deus. Satanás não é inimigo de Deus. Aliás, Deus não tem inimigo nenhum. Agora nós temos, Lúcifer é o nosso inimigo.
Ele só quer matar, roubar e destruir sua vida e sua vida espiritual. A gente pensa, fica com medo de Satanás para ele não destruir, não tirar o emprego da gente, né? A gente só vai nessa barganha aí. Não, Senhor, eu tenho medo de Satanás para ele não tirar meu emprego, não tirar meus bens, não tirar minha casa. Não, às vezes Satanás não está preocupado com tua casa, não, com teus bens, não. Ele está preocupado com a luz que brilha dentro de você. Imagina, você chegar num ambiente que você deve àquelas pessoas. Comprou e não pagou. Aí chega lá, quando bate na porta, eu vim falar de Jesus aqui, quando abre o olho, a pessoa que você está devendo a ela. Comprou e não pagou. Hein? O que é que você vai dizer? Eu vou pagar. Fica feio, não fica não? Hã? Ou a maneira como a pessoa fala. Eu tenho percebido que nos últimos dias as pessoas têm um palavrão muito comum no meio das pessoas. E eu vejo que essas pessoas de vez em quando querem dizer esses palavrões, sabe? Fica assim, ó. Às vezes é conversando comigo. Aí depois diz assim, desculpe. Eu digo, não tem que desculpar para mim. Essas palavras não me ofendem. Mas torna impura a sua mente. O prejudicado é você, não sou eu. Então, irmãos, Paulo vai dizer assim, sejam meus imitadores. Vamos bater no peitinho assim, vamos bater assim, vamos lá? Sejam imitadores meu. A minha vida, diga assim, a minha vida, testemunha da luz de Cristo. É você, não tem que ser eu. É você e eu que temos que sermos imitadores de Cristo Jesus. E Paulo está dizendo, sejam meus imitadores. Quando ele diz isso, e diz assim, ó, segundo o modelo que tendes de quê? Perceba na leitura. Sede meus imitadores, segundo o modelo que vocês têm de quem? Qual é o pronome aí? Nós. É o pronome no plural. É a primeira pessoa do plural. Nós. Ou seja, é só Paulo. Paulo está falando dele. Paulo está falando de Timóteo, que é um adolescente. Deus está falando de Lucas, que é um médico. Paulo está falando de Epafrodito, que foi o mensageiro que levou a carta, que estava doente e não hesitou em estar doente e ir visitar Paulo. Chegou lá quase morto. E Paulo orou a Deus e disse, Senhor, eu não quero que o meu sofrimento aumente, mas que o Senhor cure Epafrodito, teu servo. Cure ele para que eu não sofra mais. A morte dele não seja mais um sofrimento para mim. E Deus ouviu a oração de Paulo. Deus ouviu. Você pode orar e uma pessoa ficar curada. Agora tem que testemunhar, o crente tem que ser sal e luz para chegar aí fora, as pessoas olhar para você. Só em você chegar, o poder de Deus já está em cima da sua vida, meu irmão. É o poder de Deus, quando você falar, as portas se abrem para você entrar. As pessoas vão ficar caladas, elas vão dizer assim, eu quero ouvir, começa a chorar, e você não sabe explicar, mas você compreende, porque Deus está com você. Deus está com você ali para ganhar vidas para Cristo. E chega outro irmão na outra casa e está do mesmo jeito de você. Chega outra irmã na outra casa, do mesmo jeito, o mesmo pensamento, o mesmo modelo. Que modelo é esse? O modelo de Cristo. Ausente de todas essas paixões mundanas e imundas que batem à nossa porta. E aí, irmãos, a outra problemática aqui é o versículo 18 e 19 do capítulo 3. E aí eu vou concluindo a mensagem, que Paulo vai advertir, que eu acredito que seja um dos mais sérios. 3, 18 e 19. Vamos ler todos juntos no 3. 3. Pois muito
andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, guarda essa palavra, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é o quê? A perdição. O Deus deles é o ventre, ou seja, só a satisfação de comida, de bebida, de farra, é isso aqui, ó, o ventre. E a glória deles está na sua infâmia. A infâmia é a perversão, é o sexo, é a sede por essas coisas imundas que o mundo está aí oferecendo. Paulo vai bater em cima disso, porque ele está lá em Filipos. Ó. Sensualidade, sexo adoidado, sexo livre. Hoje eu não sei como é que funciona, irmão, a cabeça dos seres humanos dos dias de hoje acerca dessas coisas da libertinagem. Então, Paulo vai justamente falar sobre isso, porque qual é o testemunho que a igreja vai levar se passa uma pessoa e diz assim, ó, lá dentro daquela igreja, menino, tem quenga demais, viu? O que Paulo estava ouvindo é isso. Paulo diz, eu vi, semana passada, uma pessoa dizendo mesmo assim, olha, eu digo que eu vi. Eu fiquei olhando assim, disse, eu vou ser crente como você? Como você? Eu olhei assim, eu digo, puxa vida, sem moral nenhuma para falar, pô. Paulo escutou foi isso. Ali dentro, aquela ali, sai com A, com B, com C, com E, com F, com G, com H, com o alfabeto brasileiro, com o hebraico, com o grego, com o chinês, com tudo. Libertinagem, gente. Fora disso. Tem que estar fora disso. Os filhos, os rapazes aí, vocês têm que dizer que são virgens. Cadê o amém? As meninas têm que dizer que são virgens. Virgens. É isso. Ei, vamos ali, por quê? Não, eu quero curtir você, meu filho, eu quero transar com você. Não, eu só vou ter relacionamento sexual quando eu me casar. Por quê? Porque eu sou virgem. Tu é virgem? E as meninas virgem? Assistindo uma novela aí da televisão, eu vi uma cena que ela chegou e abraçou o cara. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Hein? Disse o nome do ex. O cara botou esse. O brabão lá. Como é? Você disse o nome de quem? Irmão. Nós temos que brilhar. O Senhor quer que nossa justiça exceda a dos escribas e fariseus que estão depois dessa porta aí, ó. A igreja precisa testemunhar. Todos nós que estamos aqui precisamos testemunhar que Jesus Cristo mudou o nosso viver. E esses inimigos aqui, eles não buscam, eles não querem a cruz. Esses libertinos aqui, eles não querem a cruz. Eles querem os benefícios da cruz. Eles querem as bênçãos da cruz para eles. Mas eles não querem glorificar a cruz, não. Só envergonham a cruz. Então, irmãos, essas pessoas adoram seus apetites sensuais, né? Seus apetites sensuais, que eu não quero trabalhar, nós sabemos muito bem disso aqui. Então, nós temos que fugir dessas coisas, desses apetites sensuais, não é? Estar expondo o corpo, outras coisas, ou boca, não é? Eu só bater a foto no Instagram, menino. No Instagram. Para que isso? Para que isso? Boca louca, é? Para que isso? Para que isso, pô? Ora. Está se vendendo. Me compra por quanto? Pô.
A gente brinca, mas é uma verdade, gente. O estrago que isso traz, vocês não querem nem imaginar o estrago que isso traz na alma das pessoas. Né? E o destino deles é justamente a perdição, porque eles estão no meio da igreja. Essas pessoas, elas estão no meio da igreja, né? E trazem grande prejuízo. Mas Paulo já diz, essas pessoas, elas não são crentes. Elas jamais vão evangelizar, elas jamais vão ofertar. Elas querem só as bênçãos da cruz para elas, não querem ofertar, elas não querem contribuir, elas não vão dar o melhor tempo, elas não vão dar o melhor. Eles não querem crescer espiritualmente, não querem. Então Paulo está dizendo, olha, essas pessoas estão dentro da igreja de Filipos, não é? Não tem precisão, irmãos. Você ser amigo, repare, um crente amigo de pessoas do mundo, depravados, pervertidos, que gostam de libertinagem. Gente, que conceito é esse? Não é crente, essas pessoas não são crentes, não são. Parece que são, mas não são. Só sai coisa feia no meio desses libertinos. Um crente não pode estar num lugar desse. Jamais vai evangelizar. Jamais vai ter nem o poder de orar na casa dessas pessoas. Concluindo, nós precisamos, como diz a palavra em 2,5, ter o mesmo pensamento de Cristo em nossos corações. Não é? Observando aqueles que andam segundo o modelo de Paulo, a vida de Paulo, a vida de Timóteo, a vida de Silas, a vida de Lucas, a vida de Epafrodito, a vida de Tito. Então Paulo diz, olhe para a nossa vida, siga esse modelo aqui. Vocês de Filipos têm que olhar para esse modelo aqui, ó. Marido de uma só mulher, não é? Trabalhar, os meninos, os rapazes serem virgens, as meninas serem virgens, tudo isso aí, ó, pagar as contas no tempo certo, viver com o seu salário, sabe? Não misturar as coisas das coisas do mundo, atender mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. É nessa integridade, o nome disso é sabedoria. Sabedoria de Deus. E aí sim, o que é que vai acontecer? Essa chama vai aumentar, essa chama vai acender para a glória de Deus Pai, não é? E Deus Pai, e o Senhor vai abrir os céus e derramar da sua glória e a sua graça sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe e que essa chama a cada dia seja acesa no nosso coração a partir da nossa vida individualmente com Deus. Feche seus olhos. Eu quero orar e fazer um convite, se há alguém nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus Cristo de Nazaré. Se você quer receber o Espírito de Deus e seu nome ser escrito no livro da vida, como diz a carta aos Filipenses, levanta a sua mão, eu quero orar por você corajosamente. Alguém que quer aceitar Cristo nessa noite, levanta a sua mão, eu quero orar por você corajosamente. Alguém, levanta a sua mão. De todo o seu coração, minha filha, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Amém. Glória a Deus. Há mais alguém? Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Alguém que quer aceitar Jesus? Levanta a sua mão. Tem alguém afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar para Jesus nessa noite? Levanta a sua mão, eu quero orar por você, corajosamente. Alguém? Há mais alguém? Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Alguém que está relutando dentro do seu coração aí, lutando por essa decisão. Jesus ama você. A Trindade, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Ele vai habitar dentro de você. E você será uma nova criatura, se de todo o coração você se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, você tem a vida eterna. Levanta a sua mão, eu quero orar por você, corajosamente. Há mais alguém? Eu quero orar por você. Você está afastado da comunhão com a igreja de Deus? Levanta a sua mão. Se você quer voltar a ter comunhão com Deus novamente, com a igreja, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Alguém? Não havendo, eu quero convidar Clarinha a vir aqui na frente. Venha, Clarinha. Venha, papai, mamãe. Vem, Kátia. Vem, Alexandre. Venha aqui na frente com sua filha. Clarinha chegou pequenininha aqui, Clarinha cresceu. E domingo passado, na pregação de Mateus, Clarinha disse para a mãe dela: mamãe, eu estou sentindo algo no meu coração, eu estou sentindo Jesus me chamando. Amém?
eu estou sentindo Deus falando no meu coração, eu quero aceitar a Cristo. Mas aí, passou o momento ali, ela não conseguiu vir aqui na frente. Mas ela falou com a mãe dela, que já tem falado, né? Orado juntos. Eu conheço a família e sei da bênção que eles são. E está aí, Clarinha, para a glória do nosso Senhor. Amém, irmãos? E Kátia ligou para mim, porque isso perdurou no coração de Clarinha a semana toda. E ela falou comigo, eu digo, não tem problema. Domingo à noite ela faz essa decisão diante da igreja. Vamos ficar de pé, irmãos? Impõe as suas mãos em cima da vida de Clarinha. Santo Deus Todo-Poderoso, aqui está a tua serva, Senhor. Obrigado porque o Senhor mudou a vida de Clarinha. Ela ouviu a mensagem da cruz. Ela ouviu o teu chamado, Senhor. E ela aceitou naquela noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor continuou, ó Deus, abençoando a tua filha e fazendo essa semente crescer e desenvolver dentro da sua alma, do seu corpo, do seu espírito. Obrigado, Deus, porque houve salvação na tua casa. Toma a vida de Clarinha, Senhor, e por onde ela andar, ela possa dizer que Jesus Cristo entrou no meu coração, que Jesus Cristo mudou o meu viver e que o meu nome está escrito no livro da vida. Que assim seja, meu Deus, e Clara seja um instrumento do Senhor na vida da sua família, do seu pai, da sua mãe, no meio da igreja e por onde ela for, Senhor, através do seu testemunho público, ela possa dizer que Jesus Cristo mudou a vida dela e pode mudar também a vida daquelas pessoas que vão ouvi-la falar. Obrigado, Deus, por tudo. Toma a tua filha em tuas mãos, enche ela com teu Espírito Santo, Senhor, e dá a ela cada dia a alegria de viver na tua presença. Obrigado, Deus, pela instrumentalidade da tua igreja, pela direção que o teu Santo Espírito, ó Deus, tem nos alinhado aqui na terra, tem dirigido as nossas vidas, Deus, tem dirigido a história dessa igreja e do teu povo. Agora, Deus, abençoa os teus filhos, dê um retorno a todos eles com segurança para a sua casa, que eles cheguem em casa, Senhor, com o coração satisfeitos, porque eles têm aonde deitar, repousar a sua cabeça e dormir a noite toda, Senhor. Renova a força dos teus filhos nessa madrugada e abençoa a nossa semana, Deus. Aqueles que vão trabalhar, aqueles que vão estudar, aqueles que vão viajar, aqueles que vão resolver seus problemas particulares ou de terceiros. Ó Deus, que o Senhor seja com todos eles e os teus filhos sejam, ó Deus, abençoados em tudo que eles vão fazer nessa semana para a glória do Senhor. É assim que nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a graça e a comunhão do teu Santo Espírito, Senhor, esteja com todos nós nessa noite e com teu povo espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe e vão na paz do Senhor. Boa noite a todos.